Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara de Oliveira Diniz, eu sou fisioterapeuta, instrutora do método Pilates e parceira do Grupo VOL. Bom, hoje eu vou te passar 5 erros que o instrutor de Pilates comete ao montar a sua aula avançada, ok? Então, são 5 erros para você não fazer durante as suas aulas avançadas. Vamos lá comigo, então, para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, então se você é instrutor de Pilates e você está planejando fazer uma aula avançada aquela semana com os seus alunos, vamos lá para 5 erros para você não cometer, tá? O primeiro é subestimar o aquecimento pré-Pilates, ok? A gente sabe que é importante o pré-Pilates para o nosso aquecimento do nosso corpo, preparar o aluno para a nossa aula. Então, exercício de mobilidade e tudo mais, a gente acaba às vezes deixando passar e entrando já nos exercícios de força. E esse aquecimento ele é necessário para a gente aquecer o nosso corpo, tá? A gente acaba subestimando, achando que não precisa ou fazendo por tempo insuficiente, tá? Para a gente prevenir lesões e incômodos que o aluno tende a sentir ali durante o exercício, ok? O segundo é o excesso da complexidade sem progressão. Então eu falo, uma aula avançada necessariamente não é passar todos os exercícios avançados, mas a gente ir avançando aos poucos, tá? A gente coloca uma sobrecarga, deixando o exercício um pouco mais difícil a cada movimento, a cada momento, certo? Ok? Então, o ideal é construir uma aula de uma forma gradual, até que seu aluno chegue no ponto que você queira, ok? Terceiro, não personalizar a aula para o seu aluno. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa num exercício avançado, só que ele está muito avançado para o meu aluno naquele dia. Então, a gente pode diminuir um pouquinho a sobrecarga dele. E não quer dizer que não vai ser uma aula avançada. Ela vai ser, mas talvez precise de uma adaptação. Ou às vezes o exercício avançado que a gente pensa na nossa cabeça que é avançado, nem está tão avançado assim. A gente pode deixar ele um pouquinho mais difícil para aumentar aí a sobrecarga, para que o meu aluno sinta o benefício que eu gostaria que ele sentisse, tá? Quarto, a falta de variedade dos exercícios. Às vezes a gente busca em livros e tudo mais, e a gente fica sempre na mesma teoria, sempre na mesma prática. Então, a gente variar um pouco os exercícios, não existe exercício avançado só de ponta cabeça, gente. Às vezes uma ponte bem feita, uma prancha bem feita, com algum estímulo diferente, já se torna extremamente avançado. Então, a gente precisa pensar que exercício avançado não é só ficar de ponta cabeça, não é só fazer malabarismo, não é só fazer alguma coisa. E até porque isso não condiz com as nossas aulas, tá? Então, a gente precisa aí entender que isso, o avançado nem sempre precisa ser tão assim, criativo, digamos, de certa forma, tá? E não dar o feedback detalhado para o meu aluno é o quinto erro que a gente comete, que no caso seria os ajustes no exercício, tá? Então, às vezes, o meu aluno ele não precisa de toque, ele não precisa de, enfim, só de comando verbal. Às vezes, a gente precisa ali de um ajuste fino. A gente falar com o nosso aluno, falar assim, ó, se você fazer uma ativação de escápulas um pouco melhor, segurar o termômetro debaixo do braço, talvez você tenha uma ativação melhor de empurrar o chão e você consiga mais efetividade nesse exercício. Por exemplo, uma prancha no foam roller, que é um acessório extremamente instável. Quando a gente pratica uma prancha ali, se a gente não tiver uma estabilidade de escápulas, a gente vai embora junto com o rolo. Então, eu dou um comando ali, ó, dá uma empurradinha um pouquinho maior em relação ao chão e aperta um pouquinho as suas escápulas para baixo, certo? Então, talvez melhore aí o seu comando e o seu aluno consiga entender e praticar o exercício avançado com mais efetividade, ok? Bom, pessoal, essas foram as minhas dicas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em curtir ou compartilha com algum amigo seu, tá? E se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu passo e te respondo depois, ok? Beijo, tchau!